Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Josimara Brito, estou aqui junto com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo da Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 24, o nosso objeto de conhecimento é Lutas do Brasil e o detalhamento Tarracá. E eu pergunto a vocês sabem o que é tarracá? Ali, pelo enunciado da nossa aula, já deu para saber que é uma luta. Mas como será que ela acontece? De onde veio? É o que nós iremos descobrir na aula de hoje. Vem comigo! Muito bem, e a gente inicia a nossa aula, né? E eu peço que vocês observem aqui o local aonde eu estou. Já deu para identificar? Eu estou num ringue, né? Tudo isso porque nós continuaremos a falar sobre lutas. E eu já peço que vocês observem o quadro ao meu lado, que daqui a pouquinho nós iremos explorar um pouco mais sobre cada uma dessas lutas destacadas, tá certo? Antes de nós falarmos sobre o tarracá ou sobre qualquer uma das lutas brasileiras, eu quero lembrar com vocês o que são lutas. Vocês lembram? Então, a luta vem da palavra grega lukta, que significa o quê? A arte de combater, né? Ou nós temos ali dois oponentes que vão combater aí utilizando técnicas e táticas para chegar num objetivo. Lembrando que elas são importantes manifestações da cultura corporal e da nossa história, né, tanto do Brasil quanto de outras civilizações, outros povos, né, e entre as diversas manifestações folclóricas, nós temos como presente aqui no nosso país as lutas, assim como a dança, a gastronomia, dentre outros, tá bom? Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das lutas que são o quê? Brasileiras, ou seja, que surgiram aqui em solo brasileiro, começando por uma que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a capoeira. Quem nunca ouviu falar sobre a capoeira, não é mesmo? A capoeira ela foi desenvolvida por escravos africanos no Brasil colonial, especialmente na região do Nordeste, ali na Bahia. E a gente sabe, né, que a capoeira ela foi construída, ela foi criada para que eles, né, os africanos, os escravizados que estavam aqui naquela época, eles pudessem aí fazer uma atividade, né, física voltada para a questão da luta. Mas, lógico, eles usaram isso para esconder ali, porque era uma forma também de lutar, né, contra os seus colonizadores, tá certo? Tanto é que eles colocaram a capoeira envolvendo essa questão religiosa também, tá bom? Bora falar um pouquinho das características da capoeira? Já anota aí. A capoeira ela vai combinar elementos de dança, luta, acrobacia e música. Tanto é que muitas pessoas se perguntam, mas a capoeira é o quê? É uma luta, é o jogo ou é uma dança? Então, a capoeira é tudo isso junto. Ela é uma manifestação cultural que possui aí tanto características de jogo, quanto de luta, quanto de dança. Por que dança, professora? Lembra que se você vai numa roda de capoeira, você vai ver as pessoas tocando e cantando. Tem uma lá que é bem famosa, sabe aquela? Ó, Paranauê, Paranauê, Paraná. Então é uma das músicas que se canta. E nós temos ali o acompanhamento, né, do berimbau, certo? Então nós temos aí a capoeira enquanto música. Enquanto dança, na verdade, né? E enquanto luta, lá no momento que eles estão na roda de capoeira, você consegue perceber o quê? Dois oponentes que estão ali em combate, lógico, não para atacar, não para derrubar o outro, mas eles estão fazendo acrobacias um em relação ao outro e demonstrando aí toda a sua habilidade. E por que capoeira é considerado um jogo? Porque vai envolver aí algumas regras,
né? A gente sabe que a capoeira ela não tem o intuito de machucar o oponente, e sim de demonstrar as suas habilidades corporais. Então, isso caracteriza, né, a capoeira, uma manifestação cultural que envolve todos esses aspectos de jogo, luta e dança. E esses movimentos que são realizados, nós temos aí a presença de chutes, rasteiras, acrobacias e esquivas, tá bom? Que vão ser executados juntamente ali com o berimbau, ou seja, com essa música, certo? Lembrando que outros instrumentos utilizados, além do berimbau, é o atabaque e o pandeiro, que são muito característicos, certo? Muito bem. Prosseguindo, tem uma outra luta brasileira que talvez vocês nunca tenham escutado falar, ou já até conhecem, que é uca-uca. Já ouviram falar? Uca-uca é uma luta indígena praticada pelos povos indígenas do Xingu, lá no Mato Grosso. Então, os indígenas também têm as suas práticas corporais. Lembrando que o uca-uca, ele é realizado ali no momento ritualístico, ou seja, faz parte de um ritual que é chamado de Quarupi. Nesse ritual, os indígenas eles vão celebrar os falecidos, né? Ali a sua ancestralidade que já passaram desta terra para um outro plano, tá certo? Então, eles vão lá enfeitar troncos, né? Vai ter a questão da musicalidade e vai ter o combate em si. Então, o uca-uca faz parte desse ritual. É como se eles estivessem fazendo memória, né? Fazendo uma celebração ali, tanto do luto quanto da vida, relacionado àquelas pessoas que já se foram. Certo? E aí, como características principais, nós temos, mais uma vez, essa luta enquanto rito, né? Lembrando que os lutadores, eles começam ali de joelhos e eles tentam derrubar o oponente ou imobilizar o seu oponente. É bem interessante. Além do uca-uca, nós temos outras práticas corporais indígenas. Nós temos o idijaçu e o aipenquit, que vão quase mesmo nessa linha, né, de derrubar, de imobilizar o oponente, só que tem outras características, como você imitar animais, caso você ganhe, caso você entre ali no momento de embate mesmo, tá bom? É bem interessante. Prosseguindo, outra luta, né, que veio aqui, que veio de um outro país, chegou aqui, foi reformulado e voltou para o seu país de origem, é o jiu-jitsu. A gente sabe que aqui ele chegou ali do Japão, né, mas aqui ele sofreu ali as suas transformações, as suas modificações e ficou conhecido como jiu-jitsu brasileiro, tá bom? Então, o jiu-jitsu, ele não começou por aqui. Ele foi trazido pelos japoneses, mas foram os brasileiros que moldaram a luta da forma como nós conhecemos hoje, tá? Ele foi desenvolvido ali pela família Gracie lá no século XX, baseado no judô e no jiu-jitsu japonês. Como características dessa luta, nós temos uma luta com foco no chão, incluindo técnicas de submissão, como chaves de braço, estrangulamentos e imobilizações. Então, é uma luta bem diferente das que eu demonstrei para vocês anteriormente, né? Prosseguindo, vamos ver uma outra luta que faz parte aqui do nosso país, que se originou aqui em solo brasileiro, que é o combato. O combato foi desenvolvido no Brasil lá na década de 1990 por Paulo Albuquerque. Quais são as características dessa luta, professora? Bom, ele é um sistema de combate focado na defesa pessoal, combinando técnicas de várias artes marciais e táticas militares. Mas essa defesa pessoal, né, está relacionada ao cotidiano, tá certo? A gente sabe que hoje a violência está muito grande, não somente nos centros urbanos, como também, né, nos municípios, no interior. Então, essa prática de luta foi criada pelo Paulo Albuquerque justamente para que a sociedade ou as pessoas que praticam o combate, eles saibam se defender, né, dessas situações do cotidiano, como, por exemplo, um assalto,
né? Ou então você está passando, principalmente mulheres, né? Tem que aprender essa questão da defesa pessoal. Está passando ali por uma rua meio duvidosa, né? Às vezes a gente não tem como fugir desses ambientes, que a gente saiba se proteger caso alguém, né, queira fazer algo mal para a gente, tanto homens quanto mulheres, tá certo? Então esse é o combate. Prosseguindo, tem uma outra luta muito interessante, que é a luta marajoara. A luta marajoara, ela é uma prática tradicional lá da ilha de Marajó, no estado do Pará. É uma luta que envolve ali influências indígenas e africanas. E nessa luta nós podemos perceber o quê? Técnicas de projeção e de mobilização, com foco de derrubar o oponente, tá? Qual é o objetivo principal dessa luta? É fazer com que o meu oponente encoste as costas no chão. Lembrando que esse tipo de luta também faz parte aí de um ritual religioso, tá? Ele é realizado ali em festas e celebrações religiosas ao Santo São Sebastião, principalmente ali na ilha de Marajó e nos municípios ali por perto, né? Como Cachoeira do Arari, Soure, dentre outros, certo? Então é uma luta bem interessante também. Então todas essas que eu demonstrei para vocês são lutas de solo, né, que foram criados, né, se originaram aqui em solo brasileiro. Riquíssima a nossa cultura relacionada às práticas corporais da luta, não é mesmo? Então vamos prosseguir, que agora eu quero apresentar para vocês uma outra luta. Então observem novamente o nosso mapa. E aí, de onde será que essa próxima luta vem? O que vocês acham? E eu já venho lançando aqui algumas perguntas para vocês. Olha só, você já ouviu falar sobre uma luta chamada Tarracá? Sabe qual a sua origem? E aí, da onde vocês acham que é essa luta? Quando vocês falam Tarracá ou escutam a palavra Tarracá, vocês lembram do quê? Tarracá, de atarracá, de que? Tacacá. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Bom, primeiramente, essa luta, ela vem ali do Maranhão, né? Bem ali no município de Pindaré Mirim. Observem aqui, tá vendo aqui o Maranhão? Logo embaixo a gente tem o Pindaré Mirim ali, bem aquele pontinho em vermelho ali, tá bom? Olha só. O tarracá é um estilo de luta brasileira tradicional que tem aí, ó, o ato de agarrar. Ela é realizada principalmente nas regiões centro-norte do estado do Maranhão, nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Pindaré e na Baixada Maranhense. Então a gente já sabe que essa luta se originou ali em Pindaré Mirim. E assim como todas as lutas, né, todas as práticas corporais que envolvem a questão das lutas, o tarracá tem a sua própria história. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Observem aí. Bom, o tarracá surgiu com a mistura de tradições indígenas, europeias e africanas, através de seus povos que lá se encontravam. É muito popular entre peões, negros, caboclos e cafusos, os tipos físicos mais comuns da região que praticam o atarracá, o atracar ou tarracá nos currais ou nas margens dos rios após um dia de trabalho na fazenda. Então observem, né, que atarracar, atracar ou até mesmo a palavra tarracá se refere a essa luta onde tem a questão do agarrar, tá certo? Bom, e assim como todas as lutas têm ali o seu fundador ou a pessoa que deu uma visibilidade, né, para essa luta, no tarracá não foi diferente. Nós temos aí um grande lutador, que é o Casemiro de Nascimento Martins, mais conhecido como Rei Zulu. Ele foi um lutador de vale tudo e especialista em tarracá, que se tornou uma lenda por rodar o Brasil inteiro com a missão de provar a eficiência de uma luta de origem, na verdade de sua luta de origem, né?
chegando a enfrentar o Rickson Gracie. Então, olha só, o Rei Zulu, ou Casimiro, né, Martins, ele era tão especialista e sabia tanto dessa questão do tarracá, inclusive numa das entrevistas que ele deu, né, ele disse que essa brincadeira, essa luta, ele já aprendeu na infância e que ele foi só aprimorando com o tempo, né, quando ele foi conhecendo outros tipos de luta, inclusive o Vale Tudo. Chegou um tempo que ele estava tão fera na luta que ele começou aí a chamar os lutadores de várias partes aí do nosso país para entrar em confronto com ele. E acreditem, ele ganhava todos esses confrontos. Tanto é que o Rickson Gracie falou que o Rei Zulu foi um dos oponentes mais difíceis de derrotar. Por quê? Justamente por conta de toda a técnica, de toda a tática que ele tinha na luta no geral. E ele vem falando nas suas entrevistas que o que deixou ele desse jeito, né, expert na luta, foi justamente esse atarracá, né, esse agarrar que ele aprendeu lá na sua infância. Bem interessante, né? Prosseguindo, vamos falar aí um pouquinho mais sobre o tarracá. O tarracá é muito semelhante na forma cultural, da prática e nos movimentos dos outros estilos de luta tradicional agarrada, como o uca-uca, a luta marajoara, a galhofa, que é oriunda ali de Portugal, e com a baçula de Angola. Então, olha só, ela tem muitas características parecidas com uma luta que nós já vimos, que é a luta marajoara. E eu expliquei um pouco sobre a luta uca-uca, né? Todas elas têm ali a intenção do agarrar para chegar no objetivo, que é desestabilizar esse nosso oponente, imobilizá-lo ou colocá-lo no chão. O que modifica é o ponto final, tá? No caso ali da marajoara, a gente vai desestabilizar o nosso oponente para encostar as costas dele no solo. O uca-uca, a mesma coisa, né, para derrubar o nosso oponente no solo. E o tarracá, ele vem também trazendo aí esses vários movimentos das outras lutas, tá bom? Continuando, observem aí mais algumas características. Ela é uma luta caracterizada pela agarrada, forma de pegada cujo intuito é favorecer a derrubada do oponente com as costas no solo e imobilizá-lo. Bem interessante, né? Olha aí, costas no solo, vocês lembram do quê? Da luta marajoara. A questão de imobilizar, nós temos ali também o uca-uca e agora o tarracá, né? Prosseguindo, olha só mais algumas informações a respeito do tarracá. As formas de golpes permitidas são o agarre, a suspensão, a imobilização, o empurre, o desequilíbrio e a projeção ou derrubada do oponente. Lembrando que não são permitidos socos, chutes ou chaves de braço. A intenção nessa jogada, nessa luta, é somente o de agarrar, suspender, imobilizar, empurrar ou desequilibrar esse nosso oponente para chegar no nosso objetivo final, que é derrubar ou projetá-lo ao chão, tá bom? E para vocês visualizarem melhor, vamos assistir agora alguns vídeos, né, para a gente entender como acontece aí os golpes, né, os movimentos realizados dentro do tarracá. Vamos lá? Muito bem. O primeiro que nós temos são as técnicas de projeções. Professora, mas o que seriam essas projeções? São movimentos como rasteiras, puxões e empurrões que serão empregados para desestabilizar o adversário e jogá-lo ao chão, como está acontecendo agora. Observem aí. O professor Kim está tentando desestabilizar o professor Paulo através de alguns movimentos e ele utiliza aí como um dos movimentos a questão da rasteira, né, para projetar o professor Paulo ao chão. Então, isso acontece no tarracá, tá bom? Outra técnica utilizada no tarracá são as imobilizações. Olha aí. O lutador, ele tenta imobilizar o oponente, prendendo-o de maneira que ele não consiga se levantar ou escapar, como vocês estão vendo aí.
certo? Então, a imobilização é uma técnica de luta do tarracá. Prosseguindo, nós temos aí as defesas. As defesas agora. As defesas estão relacionadas a desviar dos ataques do oponente e usar a força do adversário contra ele próprio. Então, na defesa, a gente vai utilizar o quê? O corpo do nosso oponente contra ele mesmo, ou seja, utilizar, né, do próprio peso dele para projetá-lo ao chão, para derrubá-lo, para imobilizá-lo, certo? Muito bem, então essas são algumas técnicas utilizadas aí no tarracá. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o tarracá. Lembrando que o tarracá é uma luta ainda um pouco desconhecida. Apesar de ser aqui do nosso país, poucas informações existem a respeito dessa luta. Mas eu trouxe as informações que eu encontrei para vocês e espero um dia poder conhecer o Rei Zulu. Tenho certeza que ele trará aí grandes informações para a gente, né? Prosseguindo a nossa aula, eu tenho uma pergunta para lançar para vocês. Vocês sabem por que é importante conhecer, explorar e vivenciar as lutas? Parem aí para pensar um pouquinho. Olhem aqui para o nosso quadro de novo. Por que é importante eu saber sobre capoeira, sobre o cauca, sobre luta marajoara, sobre tarracá, sobre o combate? Por que é importante? Vocês já pararam para pensar? Observando o nosso mapa do Brasil, já deu para a gente perceber que algumas lutas vêm aí de diferentes pontos, de diferentes regiões. E cada uma dessas lutas, elas vão representar a identidade de um povo. Representam a nossa identidade frente aos outros países. Então, eu separei aqui alguns pontos para vocês entenderem o porquê é importante nós estudarmos, conhecermos, explorarmos e, se pudermos, também vivenciarmos essas lutas. Vamos lá? Então, o primeiro ponto, né, é a valorização da herança cultural. A gente sabe que se a gente não focar a nossa atenção nisso, o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que a gente vai esquecer da nossa própria história. Então, as lutas, as danças, a gastronomia, a arte, ela vem justamente sendo passada de geração para geração para que a gente continue, né, cultuando aí a nossa herança cultural, tá bom? É uma forma de a gente valorizar a nossa cultura. Já vem aí o segundo ponto, que é sobre a continuidade das tradições e a continuidade da nossa história. Não somente da questão da prática corporal, mas dos nossos ancestrais também, né? Do que eles faziam lá, que chegou nos dias de hoje também e que vão permanecer conforme a gente for passando aí de geração para geração. Outro ponto importante é o fortalecimento da identidade nacional, ou seja, da identidade do nosso povo, do nosso país, frente aos outros países também. E aí a gente já adentra num outro ponto, a gente vai entrando aí num outro ponto importante, que é o desenvolvimento do nosso corpo, tanto físico quanto mental, quando a gente se propõe a praticar, né, essas lutas, ou pelo menos a experimentar essas lutas. Junto disso, nós vamos desenvolver a questão da disciplina, do respeito pelo próximo e autocontrole. E aí a gente entra naquele assunto que é bem importante. Normalmente, as pessoas acham que a prática de lutas não é importante, que não tem nada para ensinar. E nós já percebemos que isso é engano total. Porque, através da prática de lutas, independente de qual seja, nós vamos adquirir aí os hábitos da disciplina, do respeito pelo próximo, do autocontrole, de saber perder e ganhar, né? Isso é bem interessante. Outro ponto é que oportuniza um novo direcionamento na vida de jovens que se encontram em situações de risco, como drogas, bebidas, dentre outras coisas. A gente sabe que o esporte em si, ele é um grande fator que vai contribuir aí para que os nossos jovens, eles não fiquem
ou entrem num mundo que não tem mais volta. Então, o esporte ele é utilizado para trabalhar essa questão social também, de fazer com que os jovens se exercitem e que aprendam o que é melhor para a vida, né? Prosseguindo, vai promover a conscientização sobre questões sociais e históricas importantes. Quando a gente para estudar de verdade a luta, nós vamos ver o quanto ela se modificou durante a história e o quanto ela modifica a sociedade, né, conforme a sua evolução, certo? Outro ponto é que facilita o intercâmbio cultural e a disseminação de aspectos da cultura brasileira, ou seja, você tem repertório ali para levar para um outro país, quando você viaja, ou quando alguém de outro país chega no nosso país e tenta conversar com você para falar justamente sobre essa questão das lutas, você tem, né, informação para passar por essa pessoa. E aí a gente sabe que aqui, no nosso país, nós temos grandes lutadores que estão morando em outros países ou que vão para outros países, né, para competir, e a gente sabe que isso traz uma bagagem cultural muito grande para todos, né? Outro ponto é que proporciona benefícios para a saúde física, tanto cardiovascular, quanto ali a parte das valências físicas, como flexibilidade, força muscular, resistência, equilíbrio, dentre outros, né? Então, praticar a luta também traz esses benefícios para a nossa saúde. Além dos benefícios físicos, a prática regular de lutas ajuda a reduzir o estresse, melhora a autoestima e promove um senso de bem-estar. Ou seja, você não vai trabalhar só a questão física, você vai trabalhar também a sua autoestima, a parte do bem-estar, a parte da mente, você vai ficar uma pessoa mais relaxada, mais equilibrada, né? Parece que fica tudo mais claro. Por quê? Porque durante a prática, né, você consegue liberar aí os hormônios do bem-estar. Isso é muito importante. Prosseguindo, outros pontos que são importantes, né, que a gente conheça é que nas práticas de lutas nós vamos desenvolver habilidades de autodefesa. E aí eu chamo a atenção de vocês ali para uma das lutas que eu falei lá no início. Vocês lembram do combate? O combate, ele se originou a partir do quê? Das experiências do nosso cotidiano. Justamente por quê? Por conta da violência urbana. Então, o professor Paulo Albuquerque, ele criou, né, o combate a fim de organizar e de ajudar as pessoas a saberem, né, se defender em caso dessa violência urbana. Lógico, precisa de ter bastante cuidado, precisa treinar bastante, mas é uma das formas que ele encontrou, né, para que a pessoa se sinta mais segura quando está aí no meio urbano, nas ruas, ou até mesmo, né, no meio rural, porque a gente sabe que hoje a violência está presente em todos os cantos, né? Prosseguindo, um outro ponto é o desenvolvimento de habilidades técnicas e estratégicas, promovendo o pensamento crítico e a capacidade de tomar decisões rápidas. Então, o esporte, a luta em si, vai nos ajudar a ter essa capacidade, né, de tomar decisões rápidas e de desenvolver o pensamento crítico também em relação a tudo que está ao nosso redor, tá certo? Muito bem, alunos, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre Tarracá, que é uma luta que ainda precisa ser bastante explorada, principalmente em relação ali às suas técnicas e táticas. Espero que um dia vocês tenham oportunidade de assistir aí ou de ver uma reportagem do Rei Zulu, que é um dos grandes especialistas nessa luta chamada Tarracá. A gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.